Seguinte, estruturando as mensagens para se trabalhar com JSON. Primeira coisa, por que eu tenho que trabalhar com JSON, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos lá na esteira um sensor, né? O sensor da esteira, não tem? Esse sensor da esteira, ele vai enviar para você dois status, true ou false. Beleza? E, em seguida, nós temos uma outra variável, né? Uma variável do CLP, que representa a contagem. É ou não é? O que ele vai enviar para você? Ele vai enviar de 0 a 65.535, né? Porque nós estamos trabalhando com Word. Não é nada mais, nada menos que uma int. Beleza? Quando você está aqui no seu server, né? A gente está desse lado aqui, gente, ó. A gente está desse lado aqui, ó. Nós temos aqui o CLP, tá? E esse CLP, ele está transmitindo as informações. Está transmitindo as informações aqui para o aplicativo desktop. Deixa eu fazer assim, ó, ficar mais bonito. Para o aplicativo desktop, tá? Usando Modbus, né? Uma novidade isso daqui para ninguém, todo mundo já fez. Ok, esse aplicativo desktop, ele é um server, né? No WebSocket. Ok ou não? Server. E o aplicativo desktop vai transmitir as informações para o aplicativo web, que é um client. Tá? Em que? No WebSocket. Não é, não? E aqui todas as informações estão sendo trafegadas em HTTP. Beleza? O que acontece, gente? Lá no CLP, quando você vai, por exemplo, ler o sensor da esteira, você vai ver uma coil, né? Então é true, false. Então aqui é uma coil. E quando você vai fazer uma leitura lá da variável que representa a contagem, é uma holding. Beleza? Ok. Então você recebe a informação true ou false e isso daqui, né? O que você fez? Você criou um vetor do tipo int lá, certo? Sei lá, chamou de holding. E esse vetor do tipo int, ele recebeu o quê? CLP.método read holding register. Não é? Você definiu um endereço, sei lá, inicial, acho que é o endereço 9, né? E deu apenas um cara desse. Ok, então quando você fez isso daqui, você armazenou as informações no seu vetor holding, no seu array holding, e em seguida você criou um vetor dinâmico aqui também, coil. Aí aqui você chamou coil, recebe clp.read coil, o endereço 0 e 1, certo? Então, todos os dados que você leu através da biblioteca Modbus, você armazenou em dois vetores. Em seguida, nós criamos aqui uma classe assíncrona, né? Que ela é responsável por... Nós criamos aqui, ó uma task, que seria uma classe assíncrona, né? E essa classe assíncrona,
né? Send message, ela vai enviar uma string para o cliente. Né? Quem que é o cliente? O aplicativo web. Tá? Essa task message, ela está aonde, gente? Ela está presente no server, ok? E ela envia, server quem? Seu aplicativo desktop aqui, tá? E ela é um server e ela envia uma string para o cliente, beleza? Não? Só que essa classe sendMessage, ela espera como parâmetro ou argumento, que é uma classe. Você pode ter uma classe do tipo void, pode ter uma classe com ou sem argumento, beleza? Aliás, void não, desculpa. Você pode ter uma classe com argumento ou sem argumento. Quando você não tem argumento, você simplesmente chama ela e ela executa o que está lá dentro. Beleza? Quando você chama um argumento, por exemplo, aqui, né, ela tem uma string. Ela necessita receber, essa classe que nós temos aqui, que é uma classe assíncrona, né, ela necessita receber uma instrução em string para poder executar. Beleza? Aí você tem o seu vetor coil e o seu vetor holding. Né? Como que você poderia fazer então esse cara? Bom, você poderia chamar a sua classe sendMessage e aqui você pega, por exemplo, a holding no índice 0, ponto, to string. Aqui, né? Por que to string? Porque aqui é um vetor do tipo inteiro. Mas, professor, eu também tenho a coil. Tem? Sim ou não? Como que eu vou fazer? Cara, a sua classe, ela recebe apenas um único argumento, uma única string. Então, você tem várias formas de fazer. Por exemplo, você pode enviar assim e concatenar com, por exemplo, coil na posição 0, ponto, to string, certo? Você pode fazer isso. Só que se eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? A informação que vai trafegar, por exemplo, é isso daqui, ó. Sei lá, a contagem da peça está 23 e o sensor está ativo. Entendeu? Um exemplo. Sim ou não? Ah, professor, eu posso fazer de outra forma. Então, ok, mas se eu quiser enviar assim lá para o seu aplicativo web e você fazer o tratamento lá no JavaScript, você pode. Mas se você enviar assim, fica um negócio muito legal de você fazer o tratamento do lado do JavaScript, né? Pô, fica mó difícil aqui, né, você fazer esse tratamento. Isso porque eu só tenho duas variáveis, mas não se tivesse mais. Tá bom, professor, eu posso modificar o argumento, né, passar um parâmetro para essa classe, sei lá, com um caractere que eu vou chamar de split, que eu vou usar um split do lado do JavaScript. Posso fazer isso aqui, ó, se eu quiser. Posso ou não posso? Posso. Já facilita um pouco mais, né? Então, aqui seria hard, aqui meia boca, mas é possível separar as informações do JavaScript, né? Sim ou não? Beleza? Você vai receber aqui. Ou então, eu vou partir para um recurso muito mais estruturado. Vocês percebem que eu tenho um talento muito bom de explicar as coisas no bloco de notas, né? Agora eu vou tentar escrever aqui, na mão, uma merda. É muito melhor, né?
Muito melhor. Então, assim, depois, isso aqui eu não consigo enviar para vocês nos comentários. Então, qual que seria a forma mais estruturada para eu poder enviar? A melhor forma de você trabalhar seria trabalhar com JSON. Né? Por que o JSON, professor? Porque o JSON já é uma formatação de dados estruturada. Então, eu tenho que pegar essa holding e eu tenho que pegar essa coil e formatar ela dessa forma aqui, por exemplo. Usando JSON. Abre e fecha chaves. Aqui, você entra com o primeiro objeto, que a gente pode chamar de sensor, certo? Aqui ficaria true ou false, não é? E o outro objeto do JSON seria, por exemplo, contagem. Né? Daqui seria 23. Por exemplo. E finaliza aqui o seu JSON. Então, usando o JSON, é o método ideal. Certo? Como que você vai pegar duas informações? Mas isso daqui, gente, está no formato JSON, mas isso daqui não deixa de ser uma... O quê? Não deixa de ser uma string. Isso aqui não deixa de ser uma string. Então, tudo isso daqui não deixa de ser uma string. Certo? Aí vai ficar show de bola. Por quê? Porque se eu conseguir formatar as minhas duas variáveis aqui, sei lá, essa coil, essa hold, em uma string, no formato JSON, e armazenar dentro de uma string, eu simplesmente posso vir aqui, chamar a minha classe sendMessage, certo? E passar, sei lá, uma variável chamada JSON, por exemplo. Aí essa variável JSON tem isso daqui, que é uma string, só que formatada no JSON, estruturada. Se você fizer isso, vai ficar espetacular, né, para você poder deserializar lá no JavaScript. Então, qual que seria a jogada aqui, gente? A jogada é o seguinte: no C#, que você está trabalhando como server, né, seu app server, você vai serializar os dados das variáveis CLP, certo? E no seu JavaScript, está lá do lado do seu cliente, certo? Você vai deserializar os dados recebidos, certo? Então, você vai serializar os dados das variáveis CLP e enviar. E do lado do JavaScript, você vai deserializar os dados recebidos e atribuir as informações em seus respectivos objetos. Me dê um exemplo de objeto. Um input. Certo ou não? Yes. Por exemplo, um input text. Então, nós temos aqui, do lado do C#, eu vou serializar os dados das variáveis CLP e enviar, vamos com calma. E do lado do JavaScript, eu vou deserializar os dados recebidos e atribuir as informações em seus respectivos objetos. Como, por exemplo, pode ser um input do tipo texto. Tá?
Professor, como que eu posso pegar as informações nesse formato aqui? Aqui é uma booleana e aqui é uma int, né? Como que eu posso transformar esses dois vetores aqui em JSON, né? Como que eu posso fazer a transformação, né? Para você fazer a transformação, um método bem boçal é você fazer isso aqui, ó. Você concatena chaves mais, olha que método boçal, sensor, e ainda tem que fazer, ó, para ele aceitar, você tem que colocar a barra ao contrário aqui, senão ele não aceita, né, o aspas duplas. Sensor, dois pontos. Esse é o método boçal, tá? E aqui, por exemplo, você colocaria, ó, coil, na posição 0, ponto, to string. Certo? Então, vamos lá. Serializando. C#. No método boçal. Certo? No método boçal, o que você faria? Você faria uma porcaria como essa. Terrível. Vocês estão prestando atenção ou não? Você pode vir aqui e serializar dessa forma. Só que isso daqui, gente, é um método boçal. Vai funcionar? Vai. Mas, porra, você está concatenando vários objetos, várias variáveis e formando uma string. Né? Se você não quiser trabalhar com isso, você pode, por exemplo, serializar usando a biblioteca. Vou colocar ela aqui, ó. Newton Soft. Tá? Show de bola. Usando isso daqui, é um bom método. Ou seja, você pode serializar no método boçal, que é fazer isso daqui, ou simplesmente você pode serializar usando a library da Newton Soft. Tá? Oi? Ah, cara, eu sempre usei ela. Tem outras, mas ela é a mais... Será que todo mundo usa, né? É a mais comum. Funciona bem. Como você faz? Obviamente que o primeiro passo que você tem que fazer é passo 1, né? Você precisa instalar a biblioteca usando o Nugget. Certo? Você precisa ir lá no Nugget do Visual Studio, né? Você vem aqui, ó, gerenciador de pacotes Nugget, gerenciar pacotes do Nugget para solução, tá? Você vem aqui em procurar e procura a biblioteca Newton Soft. Quando você colocar aqui Newton Soft, ó, ela já vai aparecer para você aqui, olha lá, newtonsoft.json, tá vendo? Então você entra aqui, seleciona o seu projeto e dá um instalar. No meu caso aqui eu já instalei, então ele vai pedir para desinstalar, né? No meu caso é que eu já instalei. No caso de vocês vai aparecer instalar. Você vai instalar e se der tudo certo, o passo 2 é chamar a biblioteca do seu código. Né? Como que eu vou chamar, gente? Você vai colocar lá, using. Vai lá, using newtonsoft.json, né? Então você vai chamar a biblioteca usando esse cara aqui. Certo? Tá bom. E o terceiro passo, professor? Bom, o terceiro passo
Lá, na onde você quer serializar os dados, você vai criar uma inferência. Alguém sabe me dizer o que é uma inferência? De um grupo de variáveis. Tá? O que é uma inferência, gente? Uma inferência é a famosa VAR. Tem duas formas de você... Olha lá, o que é inferência? Bom, o que é inferência? A inferência é nada mais, nada menos do que você fazer isso aqui, ó, por exemplo. Quantidade igual a 30. Quando você faz isso, automaticamente, o compilador, aliás, o framework, né, entende que o nome da variável é quantidade e o tipo é int. Certo? Isso é uma inferência. Você chama var, atribui o nome e o próprio dado do seu objeto, ou da sua variável, já vai determinar que tipo que ela é. Você vê isso muito no JSON, né? Por quê? Porque no JSON, ele já entende. Quando você coloca, por exemplo, sensor true ou false, ele já entende que isso aqui é um booleano, um objeto do tipo booleano. Quando você coloca só um número, ele já entende que isso daqui é um objeto do tipo int. Tá? Então, isso é uma inferência. Mas eu preciso fazer uma inferência de um grupo de variáveis. Né? Quando eu quero fazer uma inferência de um grupo de variáveis, gente, o que eu faço aqui? Ó, eu venho aqui e o grupo. Eu vou criar aqui, gente, quando eu quero criar aqui, por exemplo, um grupo de variáveis ou objetos, tem duas formas de eu criar. Uma, só quando eu quero trabalhar com vários objetos, né? Chamando uma classe, criando uma classe para isso, um método, né? Ou então, eu posso criar um grupo vazio, igual eu estou fazendo aqui, tipo, sem atribuir classe. Quando eu coloco, por exemplo, var, sei lá, o nome que você quiser, tá? New, e aqui dentro eu coloco os objetos que eu quiser, ele automaticamente já agrupa tudo isso aqui dentro, sem precisar de uma classe. Certo? Aí aqui dentro, né, o que a gente vai fazer? A gente... Oi? Não é bem uma lista, porque o grupo você pode colocar qualquer coisa que você quiser. Aqui eu vou colocar várias variáveis aqui dentro, né? A lista já seria algo um pouquinho diferente. Vai se transformar numa lista depois, tá? Mas aqui eu estou trabalhando por enquanto com um grupo. Né? Então, assim, aqui dentro, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que eu quiser aqui dentro. Né? Então, o que eu vou fazer, na verdade, né? O que eu fiz aqui? Eu criei um grupo, certo? E aqui dentro eu coloquei dois objetos. Né? Primeiro, isso aqui é um grupo de var. Então, é um grupo de inferências. Beleza? Qual que é o nome? Dados. Aí aqui dentro eu tenho duas inferências. Vocês entendem que o grupo é você pegar vários objetos da mesma classe e colocar tudo em um ponto, em um encapsulamento só? Ele não é uma classe, ele é uma espécie de agrupador de objetos. Não é de objetos, mas de objetos, variáveis, vetores. Tem que ser da mesma classe. Por exemplo, aqui, sim, aqui eu fiz uma inferência, certo? Então, tudo que entrar aqui dentro vai ser uma inferência. Aí, toda vez que eu quiser trabalhar com esses dados aqui, eu posso chamar quem? Dados.
Então, dados tem que ter um tipo fixo. Tem. E vai ser o mesmo das variáveis. Tem. Por quê? O terceiro passo aqui para poder serializar é eu criar uma inferência de um grupo de variáveis. Então, aqui eu estou criando um grupo e dentro desse grupo eu estou colocando duas inferências aqui. Né? Estou colocando aqui um nome chamado status sensor e contagem. Esse cara aqui, automaticamente, ele vai pegar uma coil, como está aqui, ó, vocês podem ver. Está vendo? E essa outra vara aqui vai pegar a contagem, que é uma holding. Essa holding ela é um tipo int. Certo? Ah, professor, mas eu tenho uma coil e uma int. Cara, isso aqui é uma inferência. Entendeu? Então, quem vai descobrir o que é o framework. Né? Mas o tipo de objeto que você está agrupando aqui não deixa de ser uma inferência. Beleza? Ok. Então, criei esse grupo. E daí? Qual que é o quarto passo? O quarto passo, depois que eu criei o grupo de objetos, eu simplesmente, com essa Newton Soft, ela é bem legal, cara. Por quê? Você simplesmente vai chamar o JSON.convert, serialize object, e aqui você vai passar o seu grupo de objetos. E que você agrupa para fazer tudo de uma vez. Isso. Esse serialize object, né, aqui da Newton Soft, o que ele vai fazer? Ele vai entender que eu tenho aqui, por exemplo, dois objetos, não tem? O nome dessa inferência, ele atribui como objeto no JSON. Beleza? O nome dessa inferência, ele automaticamente vai atribuir como o objeto no JSON. E, obviamente, o valor que tiver aqui, ele já classifica o JSON, né? Eu coloco o tipo de dado do JSON conforme eu classifiquei aqui. E ele já serializa para você seguindo essa estrutura aqui, ó. Automaticamente já serializa e armazena como string aonde? JSON. Por quê? Porque essa classe aqui, gente, né? Essa classe, ela vai receber até um retorno, né? O retorno de dados dessa classe, ela vai ser uma string. Certo? Beleza. Ah, professor, eu tenho mais informações, eu tenho mais variáveis. Irmão, coloca aqui dentro, quantas você quiser. Tá, mas parâmetro ali na função é um só. Um só. Aqui, ó. Por isso que eu estou agrupando. Ele espera receber um grupo de objetos, não um único objeto, só isoladamente. Ele espera receber um grupo de objetos, tá? Ele retorna ele? Cara, eu não cheguei a testar, mas não faz muito sentido porque fazer um JSON de um objeto só é meio... Né? Então, aqui dentro dá para você fazer também se quiser. Mas então, assim, a partir do momento que eu criei um grupo, certo? E aqui dentro eu joguei as variáveis que eu quiser, aí eu jogo quantas eu quiser, quantos var eu quiser aqui, tá? Com valores que eu quiser. Automaticamente, essa serialize object, ela vai pegar o nome daqui e já vai transformar para você no objeto. Ó. Então, se é sensor. Olha lá. Ó. Se eu colocar aqui, ó, sensor, ela vai criar aqui, ó, sensor. Vai transformar nisso aqui, ó. Sensor, contagem. Automaticamente ela já transforma para você nisso daqui. E já é uma string. Aí o quinto passo é o quê? Chamar a send message. Passando como argumento quem? Ou parâmetro? A sua variável JSON que teve o retorno aqui dessa classe serialize object. Bom, fazendo isso, você já está enviando lá para o lado lá para o cliente, né? Todos os seus dados em formato o quê?
JSON. Certo? Olha lá. Então, basicamente, isso aqui. Ó. Chamei minha biblioteca, ó, instalei ela, como eu mostrei para vocês. Chamei ela aqui. Em seguida, criei um grupo de objetos que eu preciso serializar. Chamei a classe JSON-convert.serializeObject, passei, né, esse grupo aqui como parâmetro. Ele já serializou, converteu para string e armazenou o resultado aqui. E em seguida eu chamei a classe sendMessage e passei esse cara aqui, ó, como parâmetro. Aí ele vai me enviar isso daqui. Tá? O que é um await aqui? Que é assíncrono, né? Nesse caso aí, ele está dentro de algum botão para fazer esse vídeo? Legal. Ele perguntou, tá, aqui, como que ele vai enviar, né? Aqui dentro, eu estou dentro de uma classe assíncrona, que é uma task. Estou dentro de uma task, que eu chamei de inicia leitura async, certo? Essa task aqui, ela vai ser executada a cada 500 milissegundos. Só que ela está sendo, ao invés de ser executada num timer, por exemplo, ela está sendo executada numa task. Então, a cada 500 milissegundos, né, o próprio C# vai executar isso daqui numa thread separada. Então, estaria como se fosse segundo plano? Não, mas o timer não ficaria uma boa performance, né? Fica, segundo plano. A vantagem de você trabalhar com classe assíncrona, né, no C# é exatamente essa. Aqui, eu criei para o CLP. Ó, né? Antigamente, eu lia os dados dentro do timer, fazia read loading ou read coil lá dentro. Fazia? Fazia ou não fazia? E ficava executando o timer periodicamente. Agora não, agora eu criei uma classe assíncrona para fazer isso. Né? Tanto é que quando eu dou form1.load aqui, ó, o que eu faço aqui? Ó? Eu chamo essa classe Start WebSocket Server, e dentro dessa classe Start WebSocket Server, cadê aqui? Ó? Eu vou chamar aqui, ó, eu inicializo uma outra task aqui, ó, que é Listening for Connection, e dentro dessa Listening for Connection, gente, eu vou chamar essa Random WebSocket Connection, e dentro dessa Random WebSocket Connection, eu vou invocar. Cadê essa classe aqui? Ó? Cadê ela aqui? Ó? Deixa eu ver onde que ela está. Aqui. Desculpa, gente. Está no form1.load, eu não vi aqui. Ó. Então, eu criei minha classe assíncrona e eu chamei. Startei ela aqui. Ó. Tá vendo? Startei ela aqui. Ó. Aí ela está aqui. O que eu tenho aqui dentro? Algo que vai ser executado periodicamente, a cada 500 milissegundos. Você pode colocar o tempo que você quiser aqui. Em segundo plano, não vai sobrecarregar o seu código, vai ficar show de bola, né? E aqui dentro, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os dados do CLP, agrupando, serializando e enviando. Passou 500 milissegundos? Vou repetir o mesmo procedimento. Então, ele vai ficar o tempo todo disparando essa informação lá para o seu JavaScript. Eu não sei como vocês fizeram aí. Ah, professor, eu não fiz dentro de uma task. Professor, eu fiz dentro de um timer. Tudo bem, não vai mudar nada. Você ainda vai continuar criando o seu grupo de objetos, ainda vai continuar chamando JSON convert.serializeObject. Vai continuar da mesma forma. Se você fez usando um timer. Aqui eu estou usando uma classe assíncrona, uma task. Tá vendo? Caso você não tenha feito isso, a estrutura do seu projeto vai ficar a mesma. Ah, professor, eu quero fazer isso quando eu clicar em enviar. Tá bom. Você pega isso daqui, né? Que é algo novo. Aliás, pega isso aqui, ó. Pega isso daqui, que é basicamente as leituras dos dados do CLP, o agrupamento dos dados, a serialização e a classe para poder enviar, né, para o host de destino. Então, você pode colocar isso aqui dentro de um timer, colocar isso dentro de um botão, colocar isso dentro de um evento que você quiser. Aqui dentro está dentro de uma classe assíncrona. Nossa, mas ficou bem bagunçado ainda, mas
o CLP não, o C# nem vai precisar exibir esses dados aí na tela. Se você quiser exibir, você pode. Ué. Porque tipo, tem 3 coisas, né? Que é a página, o C# e o CLP. Aí, essa parte de ficar atualizando essa core, essa role, vai ficar informando o status de alguma coisa. Aí, esse envio dessas 2 mensagens tem que aparecer no site. Então, o intuito do exercício é que isso apareça na página web. O principal é na página web. Se você quiser colocar uma cerejinha do bolo, por exemplo, e quiser mostrar também na tela do aplicativo desktop, fica legal. Mas você lembra que você tem que usar o invoke, né? Essa aqui é o X, porque nós temos uma variável que vai assim, que é assim. Usar o invoke. Não, quando você quer atribuir os dados a um objeto, por exemplo. Como você está trabalhando com classe assíncrona, você tem que fazer o invoke. Né? Lembrando que o mundo das classes assíncronas, a gente sempre, quando vai fazer uma atribuição no objeto, que o objeto está separado da thread. Você tem que fazer o invoke. Não é evoke. É invoke. Explica para mim essa parte do send message, função send message. Cara, a função send message, Como ela funciona exatamente? ela é muito simples, tá? Primeiro, o meu WebSocket, ele está aberto? Está aberto. Lembrando que também é uma classe assíncrona, então é uma nova task. Perceba que para cada função do meu software, eu tenho uma task, uma thread. Eu tenho uma classe diferente. Então, eu tenho uma classe para ler os dados do CLP, eu tenho uma classe para enviar os dados, né, para o cliente. E aqui é o seguinte, ó, tá aberto? Tá. Primeira coisa, né? A send message, ela recebe como parâmetro uma string. Né? Ela recebe como parâmetro uma string. Ok. Quando eu vou fazer o envio das informações, ó, lá para o WebSocket, como você está observando aqui, ó, tá vendo? Quando eu for fazer o envio, eu não posso enviar uma string para lá. Não posso enviar uma string. Eu tenho que enviar um grupo de bytes. Então, o que eu faço, gente? A string que eu estou passando aqui como parâmetro, eu vou fazer o getBytes. Encoding UTF-8 getBytes. UTF-8.getBytes. O que ele faz? Ele pega a sua string e extrai em bytes. Por exemplo, a letra A maiúscula é 01000001, que acho que é 61, 62, de cabeça eu não sei. Quanto que dá em decimal? Então, quando você faz isso, perceba que eu criei um vetor dinâmico aqui, né? Certo? E esse vetor dinâmico, ele vai receber todos os bytes correspondente à string que eu passar aqui. Beleza? Aí, eu vou enviar quem? Esse grupo de bytes. Aí, quando você recebe esse grupo de bytes lá na sua página web, usando JavaScript, né? Ele já faz a conversão para você. Obviamente, você vai colocar o código para fazer isso, né? Mas ele, do lado do JavaScript, ele vai fazer essa conversão para você. Basicamente é isso. A send message é basicamente isso aí. Né? Ah, eu não quero usar classe. Putz, mano. Não é um negócio inteligente você ficar repetindo o código a todo momento, né? E outro ponto, né? Nessa etapa aqui, o send message, ele é uma função do seu software, né? Ele é uma função a mais. Então, é legal que ele trabalhe em threads separadas, né? Sim ou não? É importante que ele trabalhe em threads separadas. Ou tasks separadas. Por isso que eu estou usando classe assíncrona aqui. Tranquilo, Heitor? É isso aí. Eu vou deixar para vocês o vídeo e o código lá do C#. Vocês fazem primeiro para depois ir para a parte web. Diga. Ah, tem uma pergunta, hein? Espera aí.